Graça e paz, queridos, bom dia. Estamos numa manhã de Páscoa para a glória do Senhor. Eu sei que você tem celebrado todos os dias o que o Senhor fez por nós, mas hoje é um dia especial. É um dia que nós nos reunimos, é um dia em que nós celebramos, é um dia em que nós lembramos, fazemos uma memória ainda mais intensa. E eu estou muito feliz de poder, nessa manhã, celebrar junto com você esse domingo de Páscoa. Olhar para nós, pessoas que são falhas, pessoas limitadas, pessoas que erram todos os dias, mas que mesmo sendo como somos, olhamos para um Deus que não desistiu de nós. Olhamos para um Deus que nos ama tanto, mas que nos ama tanto, que entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ser livres hoje. Então é uma manhã de realmente nos alegrarmos, é uma manhã de realmente nós olharmos e falar: Senhor, obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não desistir do plano. Obrigado por morrer. Obrigado por ressuscitar. Obrigado por cumprir e nos amar. Então eu estou muito feliz nessa manhã de poder, junto com você, olhar para a Páscoa e olhar para ela não só como um dia de celebração, mas olhar para a Páscoa como um olhar de esperança e convicção. Olhar para a Páscoa como um olhar de que haverá um depois. Olhando para a Páscoa e vendo, meu Deus, nós poderemos viver a eternidade com o Senhor. Assim como o Léo falou agora, de nós vivemos experiências com Deus, de vivemos bênçãos com o Senhor nessa terra, e nós conseguimos perceber as maravilhas de Deus ao longo da nossa vida, da nossa trajetória. E nós vemos a bondade de Deus, nós vemos o amor de Deus representado em cada atitude, em cada ação, em cada experiência que nós vivemos. Olhando para cada detalhe dessa situação, olhando para todas essas coisas que nós já vivemos, milagres, maravilhas, curas, provisões, olhando para tudo isso, nós conseguimos ver a beleza de Deus em todas essas coisas. Agora imagina como será viver uma eternidade vivenciando face a face o nosso Senhor. Imagina como será experimentar a sua presença real ali todos os dias, até a eternidade. Será algo maravilhoso, será algo lindo. E essa esperança é que nos motiva justamente não desistir. Essa esperança justamente nos motiva a continuar todos os dias. Assim como o Léo falou, temos problema, temos dificuldades, todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, temos as nossas batalhas diárias, batalhas com outros e batalhas com a gente mesmo, mas essa esperança de uma redenção, essa esperança justamente de um viver eterno com o Senhor, nos motiva a continuar todos os dias. Nos motiva a justamente não parar, a continuar, a avançar e não desistir. Nós vamos falar justamente hoje sobre a Páscoa. E eu quero trazer alguns conceitos do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, para que nós venhamos ter compreensão exatamente do que é essa celebração. Hoje a sociedade ela tem um viés comercial, tem um viés de uma celebração que não se sabe nem exatamente de onde surgiu o tal do coelho e o porquê é que tem ovos. Eu dei algumas pesquisadas, olhei para algumas coisas, mas não existe uma convicção nem uma certeza sobre nada. O que mais tem uma direção, um norte do porquê é usado um coelho, do porquê tem esses ovos, é por causa de uma tradição alemã. Essa tradição alemã, ela foi, devido aos migrantes, foi para os Estados Unidos, e aí tomou forma e se difundiu pelo mundo inteiro e começaram a usar o tal do coelho, porque simboliza fertilidade, enfim, e outras coisas. Mas para nós, para mim e para você, o que de fato significa a Páscoa? O que para os judeus significa a Páscoa? O que significou para eles no momento em que eles estavam no Egito? O que para nós de fato significa e simboliza isso? Porque se nós de fato entendermos e compreendermos o que isso significa para nós, muda-se a forma como nós celebramos e como nós vivemos a nossa vida todos os dias como cristãos. Se nós temos um nível de compreensão e entendemos o que de fato é Jesus morrer e ressuscitar, se nós entendemos de fato quais são os princípios por trás disso, por trás do plano de redenção, muda-se a forma como nós caminhamos como cristãos nessa terra. A palavra Páscoa, ela significa no hebraico passagem.
os hebreus, o povo de Israel, eles foram levados cativos. Só que antes de falar da escravidão, no livro de Gênesis, no capítulo 12, Deus faz uma promessa para Abraão. Ele fala assim, olha, farei de você uma grande nação. Ele dá uma ordem para Abraão e espera dele uma resposta em relação àquilo. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Gênesis 15, Deus fala para ele ainda, olha, dessa descendência que vai vir de você, já adianta você, eles serão cativos, eles serão escravos numa terra estranha, eles serão peregrinos numa terra estranha. Serão cativos por 400 anos. Deus já dá uma orientação a ele, olha, essa mesma descendência, em um certo momento da história, eles vão ser escravizados. Vão passar por algumas dificuldades. Mas Abraão é o seguinte, até então era Abrão, né? Não era Abraão. Deus falando com ele. Ele fala assim, mas eu mesmo vou tirar eles de lá. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a perceber e vamos entender o que está por trás disso, o que aconteceu em tudo isso e o que representa para nós. Se você pode, abra a sua Bíblia, João 14,6, eu vou ler ali com vocês, para facilitar. João 14,6, nós vamos ler alguns textos antes de continuar a ministração. Diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a representação da Páscoa para nós. Não estou desmerecendo o que aconteceu no Antigo Testamento, tudo faz parte do contexto, mas nós hoje celebramos a Páscoa porque Jesus morreu e ressuscitou e nos deu a oportunidade de viver, de ter uma vida eterna. Abra em Êxodo no capítulo 12, no versículo 3, nós vamos ler do 3 ao 14 e aí nós vamos trabalhar um pouco nesse texto. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme cada um puder comer. Quando eles falavam família pequena, era família abaixo de 10 pessoas. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco de sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Se puder, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, te louvamos por essa manhã. Obrigado, Jesus, por não nos desistir de nós. Obrigado por nos amar de forma incondicional. Obrigado pelo teu amor que não tem como ser medido. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Espírito Santo de Deus, nessa manhã iremos falar sobre a tua palavra, sobre a palavra de Deus. Por isso, traga entendimento e compreensão aos nossos corações, abra os nossos ouvidos espirituais, traga sobre nós sabedoria, entendimento e compreensão. Espírito Santo, venha de forma individual e de forma personalizada falar e ministrar aos nossos corações. Que essa palavra ela venha a nos confortar, mas ela também venha a nos confrontar. Mas que ela venha nos transformar nessa manhã. E não só isso, que essa palavra venha frutificar em nossos corações e que nós possamos propagá-la aonde o Senhor achar interessante que nós venhamos falar. Deus, que nós possamos nos alimentar dessa palavra e levar ela a outras pessoas, para que elas também tenham essa palavra de esperança, uma palavra em nome de Jesus, que venha trazer redenção, arrependimento aos nossos corações e a quem ouvi-la.
Senhor, eu te agradeço, te louvo em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Como eu falei para você, a palavra Páscoa, no hebraico, ela fala sobre passagem. Ela simboliza justamente a saída do Egito, a saída do povo de Israel do Egito. Como eu falei para você, eles foram escravizados. E neste momento que eles são escravizados, eles precisam ser libertos, porque a palavra de Deus já falava que isso ia acontecer. Mas a questão é, o porquê que eles foram escravizados? Eu vou dar um panorama rápido para você, só para você se situar. Deus dá uma promessa a José. José, ele se torna governador do Egito, e sendo governador do Egito, ele tem a oportunidade de trazer para Israel, no momento de grande dificuldade a qual eles passavam, suprimento, provisão, cuidado, para que eles pudessem viver e não morrer. E nesse momento, Israel vai para a terra do Egito e começa a ser sustentada por Faraó e automaticamente administrado por José. E ali, nesse momento a qual eles estão sendo administrados, o tempo passa, o tempo vai passando, eles estão sendo bem tratados no Egito. Antes disso tem aquele tempo de fartura, o tempo de fome, e nesse interim Israel vai para o Egito. Só que o tempo vai passando, José morre, Faraó morre. Vem um novo Faraó. Só que esse novo Faraó sabia da história de José, sabia de tudo que tinha acontecido, mas não valorizou nada e decidiu escravizar o povo. E ali se cumpre Gênesis 15, onde Deus fala para Abraão que eles seriam escravizados. E a partir dali eles ficam 430 anos escravos no Egito. E aí quando nós olhamos para a palavra Páscoa, que está justamente em Êxodo, onde nós lemos, significa passagem, que é justamente o momento a qual eles saem da escravidão e vão para uma passagem de liberdade, simbolizando um novo momento, simbolizando uma nova fase, simbolizando uma nova situação. Mas a saída deles não foi tão simples como nós podemos pensar. Para que eles pudessem ser libertos daquela escravidão, de onde eles estavam, Deus precisou levantar um homem chamado Moisés. Quando Deus levanta Moisés, e Moisés ele até tenta, Deus, quem sou eu para fazer isso? E vai deixando, vai procrastinando. Mas em certo momento da história de Moisés, ele decide, não, agora eu vou. E quando Deus levanta Moisés para resgatar esse povo, Deus fala assim, olha, você vai diante de Faraó, e Faraó para pedir para libertar esse povo. Só que Faraó, nesse contexto, ele simplesmente decide não liberar o povo. Deus fala assim, fica tranquilo, eu tenho uma forma especial de lidar, e ele vai saber quem eu sou. Porque quando Moisés ele recebe essa ordem, ele fala com os israelitas, para eles ficar claro que Deus era Deus e tinha poder para fazer isso. Mas Faraó, ele não conhecia o Deus de Israel, não tinha uma experiência, uma vivência com o Deus de Israel. E quem sabe justamente por não ter essa vivência com o Deus de Israel, saber quem ele era e o poder que ele tinha, ele subjugou o poder de Deus. Subjugou a autoridade e a soberania de Deus. Porque o próprio Faraó se considerava uma divindade. E não só isso, o Egito tinha vários deuses a qual eles eram adorados naquele ambiente. Então eles tinham um senso de que eles tinham a proteção, eles tinham o poder, eles tinham autonomia própria. Então não seria um Deus dos israelitas que iria afrontá-lo ou quem sabe passar por cima dele ou da sua autoridade. E nesse momento onde ele fecha o coração e ele fala, não vou liberar vocês ficarão aqui. E Moisés fala, olha, precisamos celebrar, nós precisamos adorar o nosso Senhor, precisamos sair daqui, não, vocês não vão. E cada vez que Moisés ia diante de Faraó para pedir a libertação ou pedir para que eles pudessem sair para adorar a Deus, ele fechava o coração e não deixava. E nesse momento vieram 10 pragas sobre o Egito, para simplesmente ele saber que Deus era Deus. E uma coisa interessante, eu anotei até os 10 deuses que representavam cada praga, porque Deus ele faz o seguinte com eles, ele mostra para Faraó o seguinte, tá bom, você acha que você tem poder, você acha que você tem autoridade, que os seus deuses têm alguma autonomia? Então eu vou mostrar quem eu sou. E Deus ele levanta uma praga referente justamente ou paralela àquele Deus que estava simbolizando aquela praga. Vou te dar um exemplo, quando ele fere as águas e as águas com a primeira praga se tornam sangue, era o Deus Hapi, que era uma divindade das águas, que era Deus vida, que eles celebravam, que eles cultuavam. E ali tem a praga das rãs, que era justamente um homem
um Deus que tinha uma cabeça de rã. Então, para cada praga existia um Deus, e cada praga que Deus manda, Deus está simplesmente falando assim, olha, esse Deus não é nada. Esse Deus que vocês adoram, esse Deus que vocês servem não vale de nada. Eu estou mostrando e provando para vocês que ele é inútil. Então Deus, ele faz justamente isso, ele vai desmistificando, ele vai desabonando, ele vai mostrando a incapacidade de cada Deus do Egito. Só que uma coisa que é interessante, e eu quero compartilhar isso com você, que na última praga somente, que Deus consegue fazer com que Faraó olhe a soberania de Deus e libere o povo. Mas por que só na última? Porque em todas as outras eram deuses que tinham sido levantados, e cada um representava uma coisa. Um representava a cura, o outro representava a terra, o outro representava destruição, enfim, e outro deu sol, e tinham vários. Mas no último, Deus contestou justamente o próprio Faraó. Deus, ele foi tão soberano, ele foi tão maravilhoso na forma como ele foi desmistificando cada Deus, como ele foi mostrando a incapacidade de cada um, que chega no último, Deus bate de frente com o próprio Faraó. E Deus mostra para ele, você não é nada. Você acha que você é um Deus, você acha que você tem poder, mas eu vou mostrar quem eu sou e o poder que eu tenho. E o que é interessante é que o Faraó, ele começou a perceber que cada vez que um Deus era derrotado naquele contexto, ele começou a perceber que com os hebreus não acontecia nada. Deus foi tão, posso dizer estratégico, mas tão sábio na forma como ele executou cada praga, que ele começou a mostrar para Faraó que com os hebreus nada acontecia, porque Deus estava protegendo os seus. E quando chega na última praga, que é a morte dos primogênitos, e aí entra nesse texto ao qual nós estamos falando, Deus fala assim, agora você vai ver quem eu sou de verdade. Agora você vai ver como eu sou com Israel e como eu sou com esse povo, e você vai ter que fazer o que eles estão pedindo. Vamos voltar ali para o texto de Êxodo 12. E ali quando Deus ele institui essa 10ª praga, que morrem todos os primogênitos, morrem todos os animais das primeiras crias, o Faraó, olha, realmente, existe um Deus. Realmente existe um Deus soberano, tanto ao fato que ele chega para Moisés e fala assim, olha, eu reconheço esse Deus, reconheço que realmente ele tem poder, então pode ir embora, leva tudo o que vocês quiserem, dá todos os despojos, pagam, né, o tempo que eles ficaram lá, escravos pelos 400 anos, eles saem com ouro, saem com prata, saem com um monte de coisa. E Deus fala assim, vocês não vão deixar uma unha nesse lugar. Eu vou provar para que eu sou com vocês. Eu vou mostrar como eu sou o Deus de Israel, o quão poderoso eu sou. E ele não se deixa zombar e nem escarnecer. E eles foram liberados. E agora nós vamos ver um pouco sobre como é essa celebração dessa Páscoa. Porque até então, antes de cair a 10ª praga, Deus dá uma orientação para eles. Fala assim, olha, antes de enviar a 10ª praga, vocês vão pegar um cordeiro, ele tem que ser perfeito. Vocês vão assar esse cordeiro, vocês vão imolar ele, vocês vão sacrificar ele, vocês vão assar ele, vocês vão comer ele. Fala sobre as ervas amargas. Antes que a praga venha. E nós vamos ver algumas coisas interessantes nesse texto, na forma dessa celebração e como ela representa e ela aponta hoje para nós a morte e a ressurreição de Cristo e como nós devemos celebrá-lo. No versículo 3 de Êxodo 12, ele dá um tempo. Diga assim, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua casa e para a sua família. No calendário judaico, esse mês é abril, é o mês de Abib. A palavra do original, ela fala o mês de Abib, que seria o primeiro mês de 30 dias do calendário judaico, era onde se iniciava a primavera. No hemisfério norte, a primavera começa agora, para nós é o outono. Mas para eles é primavera, o momento em que a cevada começava a amadurecer. Então Deus dá um prazo para eles, um período para eles, não só para aqueles dias, mas seria algo que seria celebrado anualmente, para que eles lembrassem do que Deus tinha feito, para que Deus mostrasse em pensamento, em memória, em celebração, olha, eu fiz isso por vocês, eu tirei vocês do Egito, eu prometi e cumpri aquilo que eu falei para vocês. Então eles são ordenados a pegar esse cordeiro. Você vai perceber que o cordeiro, ele é a imagem central da Páscoa, ele é a imagem central do plano de redenção de Deus. Quando nós vemos o anúncio
de João Batista olhando para Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós olhamos para o sacrifício que foi feito no Egito, da celebração da Páscoa, uma celebração de redenção e libertação. Nós olhamos em Jesus a mesma celebração, a mesma redenção para nós. Então é o momento que nós devemos de fato celebrar, que nós devemos de fato olhar com respeito, com reverência, com sinceridade e verdade. E como é que nós olhamos para isso com sinceridade, verdade e respeito? Ah, não, eu venho todo pomposo no culto e tal. Não, está falando sobre um respeito, sobre um andar diário, sobre uma resposta diária em novidade de vida, em santidade, olhando para o que Cristo fez, respondendo ao que Cristo fez, em arrependimento e sinceridade. Então, quando nós somos convocados a celebrar, não é somente se ajuntar aqui e falar que bom que o Senhor ressuscitou, mas é todos os dias olhar para a cruz, olhar para o que Ele fez e falar: Senhor, olhando para o que o Senhor fez, eu decido viver em santidade e arrependimento. Olhando para o que o Senhor fez na cruz, eu decido viver em arrependimento e verdade. Não quer dizer que você não vá ter tropeços ao longo da sua vida, mas independente do que aconteça, que haja arrependimento, que haja sinceridade, por olhar o que Cristo fez e valorizando o que Ele fez. E ali ele fala então: peguem um cordeiro sem defeito. Ali não fala a palavra defeito, né? Nós vamos ver mais para frente que tem que ser, e para Deus as coisas têm que ser perfeitas. Quando ele fala sobre esse cordeiro, ele está falando sobre uma coisa: que eles tinham que fazer algo. Que não era só Deus tirando o povo de um lugar. Não era só Deus trabalhando e tratando com o faraó e desmistificando e quebrando e mostrando a incapacidade de cada Deus, inclusive a incapacidade de faraó em querer ter poder. Mas era Deus mostrando para ele: olha, eu vou fazer algo, mas vocês também têm que fazer algo. Eu vou dar um passo, mas vocês também têm que dar. E quando a gente olha para o cordeiro, ele está falando não só sobre alimento, mas está falando também sobre uma oferta. E nós vamos entender isso nos versículos a seguir. Mas fala para eles darem o melhor de si. Porque quando ele fala para separar um cordeiro, a palavra separar está dizendo assim: olhe com cuidado, pegue um animal, escolha a dedo o que você vai oferecer para mim. Escolha a dedo o animal a qual você vai escolher. Então está mostrando e esperando deles dar o melhor deles mesmos. Olhando para Deus, falando: não, Deus merece o melhor. Deus merece o meu melhor. Ele merece a minha dedicação. E olhando para as nossas vidas, é exatamente a mesma coisa que Deus espera de mim e de você. O nosso melhor a Ele. Por amor, gratidão e sinceridade. Quando ele fala sobre ser um cordeiro jovem de 1 ano, ele está falando sobre pureza e inocência. Quando nós olhamos para Jesus, o que nós vemos? Pureza e inocência. Então nós começamos a perceber um paralelo, que esse sacrifício a qual eles fazem, que todo esse cenário a qual eles estão vivendo ali no Êxodo 12, ele aponta justamente para o que Cristo iria fazer por mim e por você. No versículo 6, nós vamos pular lá para o versículo 6. Uma coisa importante que eu não falei aqui para você, que quando ele fala ali um cordeiro para cada casa, casa simboliza proteção, casa simboliza um lugar de tranquilidade e proteção. Só que se a gente parar para analisar, quando o anjo da morte passa sobre todas as casas, nem todas as casas foram protegidas, nem todas as casas tiveram paz, nem todas as casas tiveram tranquilidade. O que fez com que cada casa tivesse a proteção de Deus? O sangue que foi passado na verga das portas. Então nós começamos a perceber que esse senso de proteção não era para qualquer pessoa, somente para aqueles que estivessem com o sangue de Cristo em suas portas. A vida eterna é para todo mundo? Sim. Com Jesus? Não. Somente para aqueles que crerem. Então nós começamos a perceber uma correlação daquilo que nós temos de responsabilidade para com o Senhor e para com a nossa própria vida. Então, se nós queremos de fato ter essa proteção, e eu não estou falando essa proteção com o senso de não ter mais problemas nessa terra, até porque Jesus mesmo prometeu que no mundo teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo, porque Ele já havia vencido. Ele está falando de uma proteção eterna, de algo que viria, de uma casa que nós moraríamos e vamos morar, de um ambiente a qual nós iremos ainda, de uma proteção e cuidado, porque nós somos marcados por Cristo a partir do momento que nós nos entregamos por completo ao Senhor, entendendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador.
Mas não é ausência de problemas, mas sim de uma proteção, a qual nós seremos libertos, livres da condenação eterna. Essa sim é uma proteção que nós temos em Cristo. Lá no versículo 6, assim, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Quando ele está falando guardem-no até o 10º dia, ele está falando sobre uma coisa chamada preparação e esperança. Nós já vimos por aí, eu sei que você já ouviu em algum lugar, dizendo assim, uma vez salvo, sempre salvo. Só que a mesma Bíblia que fala que nós somos salvos quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida, essa mesma Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando Deus dá essa ordem, guardem-no até o 14º dia do mês, quando a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Ele está apontando justamente para algo chamado preparação. Se preparem porque vai chegar o dia que vocês vão ter que sacrificar esse cordeiro. Para nós, precisamos nos preparar porque chegará um dia que nós iremos morar com o nosso Senhor. Chegará um dia que Cristo irá arrebatar a sua igreja. Quando é esse dia? Não sabemos. Mas vai chegar um dia em que nós seremos resgatados pelo nosso Senhor. Em que nós seremos convocados no arrebatamento, ou quem sabe via morte. Mas nós iremos morar com o nosso Senhor, se de fato vivemos em sinceridade e verdade. Se de fato nos arrependemos dos nossos pecados. Se de fato nos entregarmos por completo ao Senhor. Então ele está falando sobre preparação. Abre para nós Isaías 53:5, por favor. Isaías 53:5. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Sabe, esse momento ao qual Jesus de fato se entrega, ele é transpassado pelas nossas iniquidades, pelos pecados que nós deveríamos pagar. Ele decide em nosso lugar pagar o preço sobre esses pecados. Ele decide em nosso lugar simplesmente falar assim, olha, eu pego a conta de vocês, pago a conta de vocês e não há mais nenhum preço a ser pago. E a única coisa que ele pede para mim e para você é, se preparem porque vocês vão voltar para casa. No momento a qual vocês têm essa oportunidade de serem libertos da condenação eterna, só preciso que vocês continuem preparados para o dia a qual vocês vão morar comigo de novo. Eu e você precisamos andar em novidade e verdade, mas qual é essa novidade e verdade? A palavra de Deus. Quando eu e você decidimos de fato entregar a nossa vida ao Senhor, nós olhamos para o Senhor e falamos assim, eu entendo que tudo que eu vivi, ou quem sabe boa parte daquilo que eu vivi, foi contraditório à tua santidade, foi contrário à tua palavra, mas eu decido viver diferente, eu decido viver de uma forma diferente. Porque nós olhamos para a cruz, olhamos para Jesus e olhamos para a ressurreição dele e entendemos que ele morreu por um objetivo. É como você, como filho, olhar para o seu pai que te dá todo o sustento, que cuida de você, paga a sua escola, a faculdade, seja lá o que for. E você vê o sacrifício a qual ele faz, ou qual o sacrifício a qual eles fazem, os pais, para dar uma educação e tantas outras coisas. E a única coisa que ele espera é, se dedique no que você está fazendo, para que você tenha a oportunidade de ser alguém ainda melhor. Quando nós olhamos para a celebração da Páscoa, nós olhamos para a mesma coisa. Deus falando assim, olha, eu paguei um preço por você, eu fiz algo por você, e a única coisa que eu espero é que você se dedique, a partir da oportunidade que eu estou te dando. Que você de fato se dedique a ser cada vez melhor, para que você possa de fato viver uma vida nova, diferente da vida que você está vivendo agora. Volta lá para Êxodo 12:6, por favor. Guardem-o até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Para os judeus, o dia acaba às 18 horas. Então eles teriam que fazer esse sacrifício antes das 18 horas. Vamos dizer por uma jesuicidência. Em Mateus, no capítulo 27:46, fala que Jesus morre na hora nona. Justamente nesse mesmo horário. Então nós começamos a ver paralelos que não é só algo que os judeus viveram, mas é algo que eu e você vivemos hoje.
É algo que eu e você vivemos a mesma celebração, pela mesma redenção, pela mesma libertação. Vamos para o versículo 7. Então, pegue um pouco de sangue e passe nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. Lembra que eu falei para você que o senso de proteção, ele só havia ou só existia porque eles haviam obedecido e passado o sangue na verga das portas. E aqui nesse versículo fala justamente sobre isso, a qual eles teriam a proteção, a qual eles poderiam ser livres daquela condenação, junto com os egípcios. Quer dizer, junto não, né? Eles poderiam ser libertos daquela condenação a qual os egípcios iam passar. Mas se eles fizessem algo. Se eles de fato obedecessem, pegassem o sangue daquele animal e passassem na verga das portas. Porque aquilo seria um sinal. Quando o anjo da morte passasse, ele falou assim, olha, aqui eu não vou mexer. Aqui eu não vou tocar. Aqui eu não vou fazer nada. Quando nós olhamos para Jesus, olhamos para aquilo que ele fez na cruz, sua morte, a sua ressurreição, diz que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Quando Jesus fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, só existe uma forma de nós sermos livres da condenação eterna, por meio do sangue de Jesus. Mas não é só conhecer que o sangue de Jesus foi derramado, não é só saber que aquilo aconteceu, mas nós devemos de fato entender, compreender, nos apossar daquilo e entregar a nossa vida ao Senhor. De fato reconhecê-lo como o único, suficiente Salvador. Ali sim nós passamos agora a ter uma marca, a marca de Cristo sobre nós. E a partir de agora não há mais condenação a nós. Aonde nós devemos continuar andando em sinceridade e verdade, em preparo até o dia em que iremos morar com o nosso Senhor. Nós percebemos que, e eu já falei isso para você, que a saída do Egito não é só um momento a qual foi importante para eles. E realmente isso é importante, a saída deles do Egito é importante para eles até hoje. Eles fazem e comemoram isso até hoje. Mas mostra para mim e para você um novo momento para nós. Mostra um novo momento a qual o livro de Efésios diz em que nós somos ou fomos chamados a ser adotados como filhos. É Deus falando assim, olha, eu tenho algo com esse povo, mas também tenho algo com vocês. É Deus olhando para nós e dando oportunidade para que eu e você possamos fazer parte da família de Deus. Onde Deus olha para nós e fala, eu quero incluir vocês. Mas esse novo pacto, esse novo momento, ele só é estabelecido por meio de Jesus. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Porque às vezes as pessoas falam, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas se não reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, não haverá uma vida eterna com Cristo. Não tem outra forma, não tem outro jeito, somente por Ele. Vamos lá para o versículo 8. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Se você olhar para o que está acontecendo aqui, ele fala assim, olha, eu quero que vocês assem essa carne. Vocês não vão comer de qualquer outra forma, mas vocês vão assar essa carne. Ele já estava apontando para um sacrifício, ele já estava mostrando, olha, um cordeiro que não tem culpa, um cordeiro que será sacrificado, que não tem culpa nenhuma, mas ele vai redimir vocês. Ele não tem culpa nenhuma, mas ele vai morrer em favor de vocês. Uma coisa que chama atenção é, e aí a gente vai ver isso no versículo 9 também, mas ele fala sobre essa urgência a qual eles deveriam fazer. Quando ele fala dos pães asmos, ele está falando justamente sobre essa pressa, ou essa necessidade, ou essa urgência deles saírem do Egito. Quando ele fala sobre as ervas amargas, ele vai explicar depois, mais na sequência, sobre a lembrança de um sofrimento. Porque depois que ele sai, Deus dá orientação e fala assim, olha, vocês vão fazer isso todos os anos, e por 7 dias vocês vão comer os pães asmos, vocês vão comer essas ervas amargas, o pão sem fermento, o sacrifício dado ao cordeiro, essa carne assada, para que vocês lembrem exatamente de onde eu tirei vocês, para que vocês lembrem o que eu fiz por vocês, e para que vocês memoriem isso por muitos anos. E quando nós entramos no versículo 9, né, ou antes de entrar no versículo 9, Deus está fazendo o que com isso? Está moldando a identidade desse povo.
que agora ele é um povo remido, marcado pela misericórdia de Deus. Quando ele mostra para eles esse contexto do versículo 8, ele está mostrando para assim, olha, eu quero que vocês entendam quem vocês são a partir de agora. Eu quero que vocês entendam nessa nova fase, que vocês estão sendo redimidos, vocês estão sendo resgatados, vocês estão sendo amados por mim. Então eu quero que vocês compreendam isso, que é a minha misericórdia que está sobre vocês. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a mesma coisa. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus falando o que para nós? Vocês não mereciam, vocês deveriam estar nessa cruz, mas eu amo vocês de tal forma, a minha misericórdia é tão grande sobre vocês, que eu morro no lugar de vocês. A minha misericórdia é tão grande, o meu amor é tão grande por vocês, que eu decido fazer isso no lugar de vocês. Para que vocês tenham uma vida eterna, para que vocês possam viver uma eternidade e voltem a ter um relacionamento puro e sincero comigo. Então, isso tudo juntando tudo isso que está nesse versículo, nós entendemos uma gratidão e uma expectativa ao mesmo tempo. As duas coisas juntas. Gratos pela libertação e uma expectativa de chegar numa terra. Uma expectativa de uma promessa cumprida. Uma expectativa de chegar em um lugar. Quando eu e você entendemos quem é Jesus, o que Ele fez por nós, e apesar de nós temos que ter esse mesmo misto de sentimentos. Um sentimento de gratidão pelo que Ele fez por nós, mas ao mesmo tempo uma expectativa de que iremos morar com Ele pela eternidade. No versículo 9 e o 10, não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras, o 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Aqui nós vemos o que estampado aqui nesse versículo. Eles deveriam comer tudo. Isso mostra a seriedade e a importância do sacrifício. Porque ele falou, olha, vocês estão sacrificando algo puro, e não só algo puro, é algo para mim, e isso é importante para mim, então eu não quero que vocês desperdicem o que vocês estão experimentando. É como Deus olhar para mim e para você e falar assim, olha, eu estou enviando Jesus, é um sacrifício puro, é um sacrifício único, não desperdicem o que eu estou fazendo por vocês. E aqui leva uma reflexão de como nós levamos a nossa vida, de como nós temos conduzido a nossa história, como têm sido os nossos passos com Ele. Nós de fato valorizamos, se valorizamos legal, ótimo, isso é o esperado. Se não o fazemos, temos que corrigir a rota, avaliar nós mesmos e mudar. Então nós estamos vendo aqui a importância desse sacrifício. E aí fala assim, olha, o que vocês não comerem, queimem. Lembra que eu falei para vocês sobre sacrifício e oferta? Nós começamos a perceber na forma como Deus orienta Moisés sobre como deveriam ser feitos os sacrifícios para perdão de pecados. O que Deus fazia? Deus falava assim, olha, queime tudo. Queima tudo. Então eles já estão tendo uma experiência do que era ser perdoado. Eles estão tendo uma experiência do que era ser remido. Eles estão tendo uma experiência do que era oferecer algo ao Senhor. E o como ele valorizava isso. Então ele fala, olha, o que vocês não comerem, queime tudo, que eu recebo isso como uma oferta diante de vocês. Então, esse sacrifício, ele mostra para nós provisão, mas mostra também oferta, que é um ato também de adoração ao Senhor. E uma outra coisa que Deus, a qual Ele pede para que eles queimassem, olha, não quero deixar nada para trás no Egito. Nada vai ficar para trás. Então não vai ficar nem cinza do sacrifício que vocês estão fazendo aí. Eu vou tirar vocês por completo, vocês vão levar tudo que for necessário e vocês não vão deixar nada para trás. Vamos lá para o versículo 11. Vocês a comerão da seguinte forma. Quando eu comecei a ler esse texto, e eu já li várias vezes, mas a gente, quando para estudar, a gente começa a perceber algumas coisas, né? Quando você começa a ler, vocês comerão da seguinte forma. Você espera o quê? É como você vai comer, como é que você vai cortar, como é que você vai fazer aquilo. Não é isso que é a expectativa quando você lê o texto, mas não é sobre isso que Deus está falando. Deus está falando assim, vocês comerão da seguinte forma. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. O que Ele está falando? E Ele manda comer apressadamente. Fala assim, se preparem, porque eu vou tirar vocês daí. Eu preciso que vocês estejam preparados, porque eu vou resgatar vocês. Quando nós olhamos para a cruz, Deus fala a mesma coisa para você e para mim. Ele fala para nós nos revestimos com o escudo da fé, com a armadura de Deus. Que Ele fala assim, estejam preparados, porque eu vou chamar vocês, eu vou levar vocês de volta. Fiquem preparados, porque a vida que vocês estão vivendo é uma vida simples, rápida e passageira.
mas estejam preparados porque vocês voltarão para casa. Fiquem preparados porque vocês serão arrebatados, ou via a morte eu vou chamar vocês, mas eu preciso que vocês estejam preparados. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Por isso, eu e você precisamos estar preparados. E aí ele fala apressadamente, falei assim, porque a qualquer hora Deus poderia liberar, o faraó poderia liberar todo mundo, então estejam prontos, preparados. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Cada situação, cada ponto desse tem um sentido. Fala sobre caminhada, fala sobre... A mão fala sobre uma decisão. Não tem tempo da gente olhar para tudo isso, mas fato é que Deus pede para que nós estejamos preparados. Deus espera que eu e você estejamos preparados para o dia da sua volta. Ele vai nos chamar. Seja via arrebatamento, via morte, seja como for, nós temos que estar preparados para morar com o Senhor. E aí no versículo 12. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui, Deus está deixando evidente o poder a qual Ele tem. Deus estava mostrando para Faraó, mostrando para o povo de Israel, que Ele iria executar justiça sobre a injustiça que Faraó tinha feito com eles. Sabe, querido, uma coisa que nós temos que ter convicção, que dos filhos de Deus, dos seus filhos, ninguém zomba. Às vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, com tantas coisas que acontecem com a gente, mas ei, se você está em Cristo, pode ficar tranquilo que Ele cuida. Pode ficar tranquilo que Ele cuida da sua vida, Ele está protegendo e cuidando de mim e de você. Mas o que Ele está mostrando para esse povo aqui era, olha, eu vou executar a 10ª praga. O faraó vai ver que ele não é nada, que ele não vale nada, que esses deuses a qual vocês servem não são nada, que ele serviu não era nada. Ele mostra a sua soberania, seu poder e domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida e a morte. O faraó, ele era um homem que se achava um Deus e a qual deveria proteger o seu povo. Que um Deus, quando se olha para um Deus, para uma divindade, espera-se o que dessa divindade? Que ela proteja, que ela traga tranquilidade, que ela traga proteção. Mas o povo do Egito percebe, e você vai vendo, ao longo de cada praga, você vai percebendo, e na 9ª praga, até os funcionários de Faraó começam a questionar o próprio Faraó. Nós estamos arruinados, você vai continuar com esse negócio? Eles perceberam que o que eles viviam era um engano. Eles perceberam que tudo aquilo que eles estavam vivendo não passava de nada. Inclusive o próprio Faraó. E quando Deus manda a 10ª praga, ele executa o juízo, os primogênitos morrem, o próprio Faraó percebe que ele não era de nada. Sabe, querido, sem Deus, nós não somos nada de fato, de verdade. Sem a presença do Senhor nas nossas vidas, nada pode acontecer de bom. Você pode ter capacidade, você pode ter esforço, pode ser o que você quiser, mas contra o poder de Deus, não somos nada. Então nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Nós precisamos tomar um posicionamento. Deus está mostrando aqui nessa 10ª praga que Deus não só vê o sofrimento do seu povo, mas age para trazê-los à liberdade novamente. Deus tem visto o que você tem vivido. Deus vê a nossa história, Deus vê as nossas dificuldades, os nossos problemas. Deus vê tudo sobre todas essas coisas. Só que nós temos que perceber e entender, assim como foi até falado no testemunho hoje, que não é só sobre o que você vive, é sobre o que nós viveremos na eternidade. Romanos 8,32 diz que se Deus não poupou o seu próprio Filho em amor às nossas vidas, não vai resolver todas as outras coisas para você. Não vai trazer solução, ou trazer a porta aberta, ou trazer cura, trazer restauração, fazer qualquer outra coisa por você. O que nós temos que entender é que Ele tem que estar acima de tudo na nossa vida. O lugar a qual nós temos que colocar Deus é acima de qualquer circunstância, é acima de qualquer prioridade. Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. E vamos lá para o versículo 13, e aí nós já vamos para o encerramento. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Querido, a única forma de eu e você alcançarmos a salvação
para a vida eterna e morar com Cristo é por meio do sangue de Jesus. Não tem outra forma. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. O cordeiro que está sendo anunciado aqui em Êxodo, a qual aquele sangue foi passado na verga das portas, aponta para o sacrifício de Jesus, aponta para aquilo que Cristo faria. Então não tem outra forma de eu e você sermos alcançados, sermos perdoados de uma condenação eterna, livrados do inferno, se não for por meio do sangue de Jesus. A 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira que há de vir. Querido, é somente Jesus. Em 1 João 1:7. É somente por Cristo, não tem outra forma. A Páscoa ela tem que ser celebrada, ela tem que ser... Realmente nós temos que nos alegrar. Mas não é só alegrar num dia, não é só olhar para isso hoje e amanhã nós vivemos de forma desordenada, do jeito que a gente acha que tem que viver. Não. 1 João 1:7 disse, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está na luz. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos que andar e seguir os passos de Jesus. Temos que andar e seguir aquilo que Jesus viveu. Temos que andar de forma nova, em uma novidade de vida todos os dias. Olhar para aquilo que Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus e cada dia vencer as nossas dificuldades. Andar a cada dia, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus todos os dias. Todos os dias, é uma guerra eterna. Em João 14,6 diz que ninguém vai a Deus, senão por meio de Jesus. Não tem outra forma de nós sermos alcançados para a salvação em Cristo, senão pelo próprio Cristo. Atos 4,12 diz que somos salvos somente por Jesus. E para encerrar, João 11, 25 e 26, abre para nós. Se você puder ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Cremos nisso? Então nós podemos ter vida eterna em Jesus.